Muitas vezes, pensamos que murmurar é apenas reclamar de algo pequeno, como uma situação do dia a dia, mas à luz da palavra de Deus e dos escritos inspirados de Ellen White, veremos que a murmuração é algo muito mais grave. Ellen White nos mostra que murmurar é, na verdade, um pecado de incredulidade, um sinal de desconfiança contra Deus, que traz consequências espirituais, emocionais e até físicas para a vida daqueles que a praticam. Logo no início do seu livro Patriarcas e Profetas, ao falar sobre o povo de Israel no deserto, ela declara: a murmuração é um pecado de incredulidade, que entristece o Espírito de Deus e afasta dele a presença dos anjos. Patriarcas e Profetas, página 293. Perceba o peso desta afirmação. Murmurar não é apenas reclamar da vida, da igreja, do líder ou das circunstâncias. Murmurar é um ato de incredulidade que entristece o Espírito Santo e afasta os anjos que nos guardam. A Bíblia confirma isso quando, em 1 Coríntios 10:10, o apóstolo Paulo adverte: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Paulo estava se referindo justamente aos israelitas no deserto, que viveram se queixando contra Moisés, contra Arão e, em última instância, contra o próprio Deus. Ellen White reforça esse pensamento dizendo: muitos pereceram no deserto por sua murmuração e incredulidade. O mesmo espírito ainda existe hoje e produzirá os mesmos resultados. Patriarcas e Profetas, página 293, 294. Querido ouvinte, perceba que a murmuração não ficou apenas no passado. Esse espírito de queixas, descontentamento e insatisfação ainda está presente no coração de muitas pessoas. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção para a sua vida. Se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus em tudo, inclusive na forma como se alimenta, se quer abandonar hábitos que prejudicam o corpo e o espírito e aprender a viver de acordo com os princípios da reforma de saúde, este é o seu momento. Eu preparei para você o e-book Como se tornar vegetariano em 90 dias, com as dicas de Ellen White. Um guia completo e espiritual, criado especialmente para ajudar você a transformar sua alimentação e se aproximar mais de Deus. Neste e-book, você vai aprender de forma simples, prática e inspirada como mudar sua rotina alimentar, o que começar a evitar, como substituir os alimentos de forma saudável e como manter uma comunhão diária com Deus durante esse processo. E ainda, ao adquirir o e-book, você vai receber 3 bônus incríveis: 43 sobremesas veganas, mais de 100 receitas vegetarianas. O seu caminho para se tornar vegetariano. Tudo isso por um valor simbólico, apenas R$ 29,90, podendo pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao adquirir esse e-book, você não estará apenas comprando um material. Você estará dando um passo de fé, escolhendo glorificar a Deus através da sua alimentação e apoiando a pregação do Evangelho da Saúde. Então clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário e comece hoje mesmo sua jornada de 90 dias para se tornar vegetariano com as orientações da profetisa Ellen G. White. Lembre-se, o seu corpo é o templo do Espírito Santo e cada refeição pode ser um ato de adoração, até dentro da igreja, e produz os mesmos resultados de ruína espiritual. Agora, pare um instante e reflita comigo. Você tem murmurando em sua vida? Tem reclamado constantemente da igreja, do pastor, dos irmãos, da família ou até das circunstâncias que Deus permitiu para o seu crescimento espiritual? Se sim, é hora de repensar, porque Ellen White é clara ao dizer que essa atitude nos afasta da presença divina. Nesse momento, eu já quero pedir que você comente aqui embaixo. Você já percebeu que a murmuração atrapalha sua comunhão com Deus? Compartilhe sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas que também lutam contra esse mal.
A murmuração como instrumento de Satanás. Ellen White também nos alerta que a murmuração não é apenas um hábito ruim, mas um instrumento que Satanás utiliza para semear dúvidas e desânimo entre o povo de Deus. Ela escreve: os murmuradores são instrumentos de Satanás para espalhar dúvidas e desânimo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 42. Olha que sério, irmão e irmã. Quando alguém murmura, não está apenas desabafando, está, sem perceber, se tornando um instrumento do inimigo para espalhar sementes de desânimo no coração de outras pessoas. É por isso que a murmuração é tão perigosa. Ela é contagiosa. Assim como o descontentamento se espalhou no acampamento de Israel no deserto, quando alguns começaram a reclamar, e logo a multidão inteira foi contaminada, da mesma forma hoje, dentro da igreja, basta um murmurador para afetar a fé de muitos. Ellen White continua explicando: Satanás procura sempre despertar um espírito de queixa e de descontentamento, para que os olhos sejam afastados de Cristo e fixos nas dificuldades e imperfeições humanas. Obreiros Evangélicos, página 128. Aqui está o ponto central. Quando murmuramos, tiramos os olhos de Cristo e passamos a olhar apenas para os problemas, para as falhas e para as coisas que nos incomodam. Isso rouba a paz, enfraquece a fé e nos torna presas fáceis do inimigo. A murmuração contra líderes é, na verdade, contra Deus. Outro aspecto que Ellen White destaca é que murmurar contra líderes espirituais, pastores ou líderes da igreja é, na verdade, murmurar contra o próprio Deus. Ela comenta sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão, dizendo: as queixas e murmurações contra os servos de Deus eram, na realidade, contra o próprio Deus. Patriarcas e Profetas, página 395. Isso nos leva a uma reflexão muito séria. Muitas vezes falamos mal de um pastor, de um ancião, de um líder de ministério, achando que estamos apenas apontando falhas humanas. Mas, na verdade, quando o espírito de murmuração domina, estamos reclamando contra aquele que chamou essas pessoas para o serviço. Claro, isso não significa que líderes não errem. Eles são humanos como nós. Mas a questão é: qual é o espírito que nos move? É o espírito de oração e intercessão ou o espírito de crítica e murmuração? Quero fazer uma pausa aqui para pedir a sua participação. Se você já foi tentado a murmurar contra algum líder, mas Deus lhe mostrou que deveria orar por ele em vez de criticar, escreva nos comentários: eu escolho orar, não murmurar. Esse testemunho pode fortalecer a fé de outras pessoas. As consequências da murmuração. Ellen White também fala das consequências sérias que a murmuração traz. Ela diz que aqueles que se entregam a esse espírito negativo abrem a porta para a ruína espiritual. Os que murmuram e se queixam estão sempre em perigo de cair nas ciladas de Satanás, pois afastam os olhos de Cristo. Obreiros Evangélicos, página 128. E além do aspecto espiritual, ela também relaciona a murmuração com problemas físicos e emocionais. Em seu livro A Ciência do Bom Viver, ela afirma: o espírito de queixas e murmurações prejudica a saúde e, onde quer que seja acariciado, exerce uma influência envenenadora. A Ciência do Bom Viver, página 241. Ou seja, murmurar não afeta apenas nossa vida espiritual. Também destrói a saúde, gera estresse, ansiedade, depressão e até problemas físicos, porque o coração murmurador nunca encontra paz. Quantas pessoas vivem reclamando da vida e nunca estão satisfeitas? Sempre veem o lado negativo. Sempre têm uma crítica, sempre encontram motivo para estar insatisfeitas. O resultado é uma vida amarga, sem alegria e sem esperança. A murmuração é como um veneno silencioso que vai corroendo a fé e matando a gratidão. O remédio contra a murmuração. Mas graças a Deus, Ellen White não nos deixa apenas com a advertência.
Ela também apresenta o remédio contra a murmuração: cultivar um espírito de gratidão e confiança em Deus. Ela diz: se o coração estiver cheio de gratidão, a murmuração não encontrará lugar. A Ciência do Bom Viver, página 253. Essa é a chave: encher o coração de gratidão. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus, quando contamos as vitórias, quando olhamos para Cristo em vez de olhar para os problemas, a murmuração perde espaço em nossa vida. E a Bíblia confirma isso em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A ordem é clara: fazei todas as coisas sem murmurações. E Ellen White nos mostra que isso é possível quando cultivamos gratidão. Escreva nos comentários uma bênção que Deus já fez na sua vida e pela qual você é grato hoje. Assim, juntos, vamos espalhar gratidão em vez de murmuração. Agora, vamos mergulhar em exemplos bíblicos e como Ellen White comenta sobre eles, para que possamos aprender lições para a nossa vida. O povo de Israel no deserto. Um dos maiores exemplos de murmuração está na história do povo de Israel. Saídos do Egito com mão poderosa, libertos pela intervenção direta de Deus, conduzidos por milagres extraordinários, eles deveriam ser um povo de gratidão constante. Mas, em vez disso, se tornaram especialistas em murmurar. A Bíblia registra em Êxodo 16, 2, 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera que morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Veja que impressionante. Deus havia libertado o povo da escravidão, mas eles preferiram olhar para trás e reclamar, como se o Egito fosse melhor do que a liberdade. Ellen White comenta esse episódio dizendo: não foi o deserto de Sim nem a escassez de alimento que trouxe tanto sofrimento a Israel, mas sim o espírito de murmuração e descontentamento. Foi isso que atraiu sobre eles as mais severas manifestações da ira de Deus. Patriarcas e Profetas, página 293. Isso é profundo. Não foi a dificuldade em si, mas a atitude de murmuração que trouxe dor e juízo sobre eles. Será que não acontece o mesmo hoje? Quantas vezes Deus já nos libertou, já nos abençoou, já abriu portas em nossa vida, e ainda assim nós murmuramos diante das dificuldades? Nesse momento, eu quero que você escreva nos comentários: você reconhece que já murmurou como os israelitas no deserto? Coloque: sim, já murmurei, mas quero mudar. Essa confissão pode ser o primeiro passo para uma vida de gratidão. Coré, Datã e Abirão. Outro exemplo poderoso que Ellen White comenta está em Números 16, quando Coré, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e Arão. Eles acusaram os líderes de usurparem autoridade, e toda a congregação se deixou levar pela murmuração. Ellen White diz: a murmuração e a queixa foram estimuladas até que o espírito de rebelião dominou o povo. Por causa de sua inveja e descontentamento, esses homens se colocaram em oposição direta contra Deus. Patriarcas e Profetas, página 395. Olhe que sério. Murmuração pode se transformar em rebelião aberta contra Deus. Não começou com um ataque frontal, mas com pequenas queixas que foram crescendo até se tornarem um movimento de rebelião. O resultado foi terrível. A terra se abriu e tragou os rebeldes. Esse é um alerta solene para nós hoje. Miriam e Arão contra Moisés. Até mesmo os mais próximos de Moisés caíram no pecado da murmuração. Em Números 12, Miriam e Arão falaram contra o irmão:
criticando sua liderança e questionando sua relação com Deus. Ellen White comenta: o espírito de murmuração e inveja contra Moisés não era, em realidade, contra ele, mas contra Deus, que o escolhera para o trabalho. Patriarcas e Profetas, página 383. Mais uma vez, aprendemos que murmurar contra os líderes de Deus é murmurar contra o próprio Deus. Lições para nós, hoje. Esses exemplos não estão na Bíblia apenas como histórias antigas. São advertências diretas para nós. O apóstolo Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, para quem já são chegados os fins dos séculos. E Ellen White ecoa esse pensamento. A experiência de Israel deve ser uma advertência para nós. A incredulidade, a murmuração e o espírito de queixa que impediram a entrada de muitos na Canaã terrestre, impedirão também a entrada de muitos na Canaã celestial. Patriarcas e Profetas, página 457. Isso é muito sério. Murmurar pode nos impedir de entrar no céu. Assim como Israel ficou pelo caminho no deserto, muitos hoje podem perder a salvação eterna por causa de um espírito constante de queixa e incredulidade. Quero que você participe de novo. Escreva nos comentários: eu quero entrar na Canaã celestial, não quero ser impedido pela murmuração. A murmuração nos dias de hoje. Ellen White não fala apenas do passado. Ela também alerta que, nos dias atuais, o espírito de murmuração continua vivo e traz os mesmos resultados. Ela escreve: o mesmo espírito de murmuração e descontentamento ainda existe no coração humano e produzirá os mesmos resultados de incredulidade e afastamento de Deus. Patriarcas e Profetas, página 293. Isso significa que quando nos deixamos levar por murmurações dentro da igreja, na família, no trabalho ou na vida espiritual, estamos repetindo o mesmo erro de Israel no deserto. A murmuração não é algo pequeno, é um mal que corrói a fé, destrói relacionamentos e afasta a presença de Deus. O antídoto: confiança e gratidão. Ellen White aponta novamente para o antídoto: a confiança em Deus e a gratidão. Ela diz: é privilégio de todo cristão viver de tal maneira que não tenha razão para murmurar, mas para oferecer contínua gratidão a Deus. A Ciência do Bom Viver, página 253. Que maravilhoso conselho! É possível viver sem murmuração, mesmo em meio às lutas, quando cultivamos gratidão e confiança em nosso Senhor. A Bíblia também reforça essa verdade em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, eu quero desafiar você. Nos comentários, escreva uma coisa pela qual você quer agradecer a Deus hoje. Vamos transformar esse espaço em uma corrente de gratidão, em vez de murmuração. Um aspecto impressionante que Ellen White aborda é a relação entre murmuração e saúde. Para ela, o espírito de queixas e descontentamento não afeta apenas a vida espiritual, mas também causa doenças físicas e emocionais. Ela afirma em A Ciência do Bom Viver: o espírito de queixas e murmurações prejudica a saúde, e onde quer que seja acariciado, exerce uma influência envenenadora. A Ciência do Bom Viver, página 241. Isso é científico e espiritual ao mesmo tempo. Hoje a ciência confirma que pessoas que vivem reclamando, negativas e insatisfeitas, tendem a desenvolver mais ansiedade, depressão, problemas cardíacos e até imunidade baixa. Ou seja, murmurar envenena o corpo e a alma. A murmuração e a perda da paz. Ellen White diz que o murmurador nunca encontra descanso, porque sua mente está sempre voltada para o negativo. Ela escreve: os que murmuram e se queixam estão afastando a paz de sua alma e privando-se da bênção de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 45.
Quantas pessoas vivem exatamente assim, sem paz, sem alegria, sempre reclamando de tudo, sempre vendo o lado ruim das coisas. Isso é resultado da murmuração constante. Murmuração dentro da família. Ellen White também fala sobre como a murmuração afeta os relacionamentos familiares. Ela diz: o espírito de crítica e murmuração dentro do lar destrói a felicidade e envenena o amor. O Lar Adventista, página 37. Isso é muito prático. Quantas famílias vivem em constante conflito porque sempre há reclamações, críticas e descontentamento? Esse espírito não apenas destrói a paz do lar, mas também influencia negativamente os filhos. Ela continua: os filhos educados em um ambiente de queixa e murmuração dificilmente aprenderão a confiar em Deus. O Lar Adventista, página 38. Ou seja, murmuração dentro de casa prejudica a fé da próxima geração. Nesse momento, eu quero que você participe. Escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a cultivar gratidão dentro do meu lar. Murmuração e a igreja. Dentro da igreja, a murmuração tem um efeito devastador. Ellen White fala sobre membros que vivem criticando, reclamando e espalhando descontentamento. Ela diz: os murmuradores dentro da igreja são instrumentos de Satanás para semear dúvidas e discórdias. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 145. Quantas vezes a obra de Deus é enfraquecida porque, em vez de orar e apoiar, muitos preferem murmurar contra os planos, contra o pastor, contra os irmãos? Esse espírito divide, entristece o Espírito Santo e impede o avanço da missão. Como vencer a murmuração? Ellen White nos dá conselhos práticos para vencer a murmuração. 1. Cultivar gratidão. Se o coração estiver cheio de gratidão, a murmuração não encontrará lugar. A Ciência do Bom Viver, página 253. 2. Contemplar a bondade de Deus. Quando olhamos para as misericórdias de Deus, a queixa não terá lugar em nossa vida. Testemunhos Seletos, volume 2, página 210. 3. Praticar a oração. A Bíblia nos ensina em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero desafiar você agora. Nos comentários, escreva uma oração curta de gratidão a Deus. Vamos transformar murmuração em louvor. Agora, vamos concluir com um apelo espiritual. Como vencer de vez a murmuração e viver em gratidão rumo a Canaã celestial. Um novo coração. Ellen White deixa claro que a murmuração é fruto de um coração não transformado. Ela escreve: o coração regenerado pela graça de Cristo não será um coração murmurador, mas sim agradecido e confiante. Caminho a Cristo, página 120. Isso significa que a vitória sobre a murmuração não vem apenas de esforço humano, mas da transformação operada pelo Espírito Santo. Olhar para Cristo. O segredo é manter os olhos fixos em Jesus. Quando olhamos para Ele, a murmuração desaparece. Ellen White diz: a contemplação de Cristo nos encherá de gratidão, de modo que a queixa não encontrará lugar em nossa vida. O desejado de todas as nações, página 83. E a Bíblia confirma em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. A murmuração nos últimos dias. Ellen White adverte que, nos últimos dias, a murmuração será um grande perigo. O mesmo espírito de incredulidade e murmuração que impediu Israel de entrar em Canaã está presente entre nós hoje. É necessário vencê-lo ou não herdaremos a vida eterna. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 160. Ou seja, se quisermos entrar na Canaã celestial, precisamos abandonar a murmuração e viver em confiança plena no Senhor. Um chamado à gratidão.
ela também nos incentiva a viver em louvor constante. Aqueles que se entregam à gratidão e ao louvor viverão mais próximos do céu já aqui na terra. A Ciência do Bom Viver, página 253. Isso nos mostra que a vida de gratidão não é apenas um dever, mas um privilégio que nos aproxima do céu. Eu quero fazer um último desafio. Escreva nos comentários: eu escolho viver em gratidão, não em murmuração. Irmãos e irmãs, a murmuração é um mal silencioso, mas devastador. Ela entristece o Espírito Santo, afasta os anjos, envenena a saúde, destrói a família, divide a igreja e pode nos impedir de entrar no céu. Mas a boa notícia é que em Cristo nós podemos vencer. Podemos cultivar gratidão, confiar no Senhor e viver uma vida de louvor. A decisão está em nossas mãos. Hoje, o Senhor está chamando você a abandonar a murmuração e viver em confiança. Não permita que o espírito de queixa o afaste da Canaã celestial. Entregue seu coração a Jesus. Deixe que Ele transforme sua mente e viva uma vida de gratidão. Se este vídeo falou ao seu coração, eu quero pedir algo especial. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Comente aqui embaixo as suas decisões e experiências. E claro, inscreva-se no canal para não perder mais estudos como este. Juntos, vamos espalhar gratidão em vez de murmuração. Que o Senhor nos ajude a sermos um povo fiel, confiante e agradecido, pronto para entrar na Canaã celestial.